Fala galera, mais um dia de clássico entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo fez 2-0 no jogo de ida. Agora o Fluminense precisa fazer 3 gols na defesa do Flamengo, que ainda não levou gol nesse Campeonato Carioca com o time principal, galera. Isso mesmo, o time do Fernando Diniz vai ter que fazer um ato histórico aí, né? Vencer esse time do Flamengo que não tem sido vazado nos últimos jogos, né? Vencer por 3-0 ou 2-0 para levar para disputas de pênalti. Então o time do Fernando Diniz vai ter uma missão muito difícil contra o Flamengo no Maracanã. A partida vai ser neste sábado, 9 horas da noite. Só um vai avançar para a final do Campeonato Carioca e da outra semifinal teremos Nova Iguaçu e Vasco disputando para ver quem vai enfrentar Flamengo ou Fluminense. Vai deixando nos comentários o palpite de vocês, quem será que vai sair com a vitória e com a classificação. Será que é o Flamengo ou será que é o Fluminense? Aí tem as questões de começou a temporada depois, mas é um Fluminense num momento pior. E assim, partindo do princípio do primeiro jogo do resultado, acho que é bem difícil. A gente sabe que futebol tem aquela coisa toda que pode ser surpreendido, mas eu sinceramente não acredito. E eu acho até que é mais palpável até uma nova vitória do Flamengo, pelo que vem apresentando, do que propriamente o Fluminense conseguir reverter esse resultado. Vamos juntos, Werner. Bom, boa tarde a todos, a todas mais uma vez. Eu concordo totalmente com o Prazo. Eu tenho algumas dúvidas sobre a escalação. Depois da Flu ou do Fla? Do Flu. Depois da atuação do Keno na última semana, eu tenho dúvida se ele começa jogando, mas a mudança exigiria que o Diniz talvez alterasse alguma coisa na ideia de jogo. Não sei, o Diniz é completamente agressivo nessas horas. Não duvido que entre com o John Kennedy, alguma coisa ali, porque o Keno foi muito mal na recomposição, já andou um pouco desconectado do que a partida precisava. Além disso, ele precisa resolver o problema da saída de bola. Concordo com o Prazo, o Fluminense não consegue esse ano reeditar o futebol do ano passado. E o Flamengo não está pronto, mas se o Flamengo mantiver o padrão do último jogo, se existe algo impossível no futebol, está muito próximo disso o Fluminense conseguir fazer 3 gols de vantagem numa partida contra o Flamengo. O Flamengo tomou um gol no campeonato inteiro e permitiu um chute no gol, nenhum chute no gol do Fluminense no último jogo. Né? E é um time muito equilibrado, com opções no banco, confiante, no momento em que os jogadores, depois de muito tempo, têm um ambiente leve. Então você tem vários fatores táticos, técnicos, emocionais, de ambiente e tudo mais para te levar à classificação. Então, eu não acredito na virada. Posso só voltar ali, se a produção puder colocar a escalação do Fluminense de novo? Vamos colocar. Só para... Eu também acho que não vai ser esse time. Boa tarde a todos. Não, eu confio, tá? Não, eu acho que vai ser um bom jogo. Eu não sei se o Fluminense vai conseguir a virada para reverter o resultado. Né? Eu acho que uma vitória é possível, porque são duas grandes equipes. A partir do pressuposto que eu acho que o Fluminense não vai jogar da mesma forma. O Fluminense. É uma outra, acho que é uma outra partida. O que ele sofreu contra o Flamengo, o Fernando Diniz, junto com o professor Wagner, com o Bruno, seu assistente, com todos ali, eles vão discutir, vão olhar, vão ver o que fizeram de certo e de errado. Uma coisa que eu gostaria de só pontuar, né? Às vezes, quando você tem muita confiança, essa confiança te trai. Essa confiança, essa coisa exagerada, né? Exacerbada, eu confio no que eu faço, eu sei no que eu faço e tal, dá certo. Por exemplo, o Fernando Diniz errou no último jogo, na escalação. Quando ele coloca Renato Augusto e coloca Ganso juntos, ele erra. Porque ele não está enfrentando um time que não tem qualidade, porque, não, vou deixar os dois, que aí o Fluminense vai ficar com a bola nos pés, vai ter tranquilidade para jogar, vai ditar o ritmo, não. Ele estava jogando contra um Flamengo diferente, né? Um Flamengo em que você tem uma dinâmica de jogo totalmente diferente daquilo que são os outros times que o Fluminense enfrentou até agora. Então, assim, acho que a confiança, essa confiança gigantesca do Fernando em eu faço isso, eu quero melhorar, eu tenho condições, eu vou colocar o time para jogar, para provar, muitas vezes, eu acho que é para provar que eu tenho condições ou que o time tem condições de jogar dessa forma. E o que nós vimos nesse jogo contra o Fluminense foi que o time não tem condições de jogar em determinadas partidas de alto nível, com uma equipe bem organizada, uma equipe muito forte, como é a do Flamengo, com o Renato Augusto e com o Ganso durante 90 minutos.
No último jogo lá contra a LDU, foi uma situação pontual. O Renato Augusto entrou, faltando 20 minutos, time todo aberto, todo mundo buscando um resultado e tal. Isso aí é compreensível, até porque o Fernando está cansado de fazer assim. Ele tira um zagueiro, recua o André e põe todo mundo lá na frente. Contra o Flamengo, ele fez essa opção e ele pagou por isso. Depois ele falou, né? Não, o Lima entrou, o que mudou foi o comportamento. Não, o que mudou não foi só o comportamento. Foi posicionamento, foi a forma como o time se teve um pouco mais de confiança. Por que será que o time mudou de comportamento? Porque tinha uma confiança a mais. O Lima, mas é o mesmo, ele é meia. Não, ele é um meia, mas ele é mais marcador do que o Renato. Ele ajuda, ele auxilia um pouco mais na marcação. Então o time do Fluminense estava um pouco mais organizado. E mesmo assim, não conseguiu fazer. Botou o Renato que ele queria ter mais saída de bola, mas mas é. Então, mas eu não vejo nem saída de bola, Bruno. Não vejo nem saída de bola, porque se você vai jogar contra o Flamengo, em que o Flamengo, você está vendo que o Flamengo tem organização, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, você sabe do seu time, você sabe das suas limitações, sabe que o teu time fisicamente ainda está atrás do Flamengo, né? Então o que acontece? Hoje tem a volta do Ganso, hoje nós estamos vendo o time titular do Fluminense. Só detalhes aí, quando você vê a escalação, na outra vez que eles jogaram juntos, eu não lembro qual jogo que eu fiz, foi um clássico, o Ganso foi recuado e o Renato jogou mais próximo da área. Dessa vez ele inverteu. Porque eu acho que ele queria que o Renato fizesse pelo menos atrás da parte do André quando tem a bola. Sim, mas o que é sem a bola não dá pra fazer, é impossível. Mas o que é mais complicado, né? Não funcionou, concordo contigo. Funcionou, entendeu? Mas o que você precisa questionar e precisa entender é qual é a real condição desses dois jogadores. O Ganso é um marcador? Quando o Ganso joga como um segundo volante, o Ganso é um marcador? O Ganso não é um marcador. O Ganso é o cara que faz o time rodar. Porque quando o Ganso joga contra um segundo marcador, quem volta para fazer a compensação... O que você acha que ele vai fazer no jogo? Ele vai fazer esse mesmo tipo de jogo. Ele não vai mudar. Mesma escalação, você acha? Eu acho que essa é a escalação. Eu acho que ele não vai mudar. Talvez ali na zaga ele tenha alguma dúvida, mas essa é a escalação. O André volta o time base e ele vai jogar isso daí. Agora, nós vamos esperar um comportamento diferente, um Fluminense muito mais intenso, tenho certeza disso, mais vibrante no sentido de entender o jogo, o que precisa ser feito em relação a comportamento. Ele vai tentar igualar com o Flamengo aquilo que o Flamengo mostrou para ele que é capaz de fazer. E do outro lado, o Tite está já depois no pós-jogo já falou, né? Já começou a preparar o time para essa próximo jogo. Esse próximo jogo. Então, assim, eu vejo um jogo equilibrado. Não sei, sinceramente, não sei se o Fluminense pode reverter a situação. Ganhar, eu acho que tem condições, porque é um bom time. É um time, quando quer jogar e quando encontra ali os espaços para jogar, é muito bom. Só que do outro lado, você tem um Flamengo. Tomou um gol só. Um gol só. É um time muito bem organizado, com a bola, sem a bola. E aí você percebe os comportamentos e as estratégias, né? Nesse último jogo, pressionou o tempo todo. No jogo anterior, que jogou com o time mesclado, o Flamengo entregou a bola para o Fluminense e esperou lá atrás o Fluminense para poder explorar contra-ataques. Então, quando perde a bola, volta. Quando não consegue recuar, roubar essa bola na pressão, volta, se posiciona e espera. Jogadores, por exemplo, como a Arrascaeta, que no passado a gente falava assim, a Arrascaeta não pode se esforçar muito, vai se desgastar muito sem a bola, ele tem que ficar mais fresco para poder jogar esse jogo contra o Fluminense. O Arrascaeta é um dos que mais corriam. Sim. Né? Então, isso tudo contagia. E o Tite, falei aqui na semana, que o Tite lá no começo já tinha plantado uma semente numa entrevista do Arrascaeta, quando o próprio Arrascaeta fala, temos que entender no churrasco, né, que nós temos que sacrificar um pelo outro. E aí você percebe isso no time do Flamengo. Então, assim, eu vejo um jogo equilibradíssimo, um bom jogo, um jogo em que o Flamengo, para mim, é favorito pela campanha, pela forma como joga, pela consistência, mas vai jogar contra um Fluminense que vai procurar reverter a situação. Quero te ouvir também, Bueno, mas queria colocar a colher de uma forma bem clara como eu vejo esse jogo no sentido de prognóstico, de expectativa. O Fluminense ganhar esse jogo, para mim, ganhou, zero surpresa. Não é fácil. Mas ganhar é normal, né? Não é fácil. Não, mas tô falando pelo momento. Não é fácil. Eu estou falando, não. O que eu quis dizer é assim que não dá para falar que é surpresa. E se pegar o histórico também, né? Os números do Diniz em clássicos. Mas eu acho que essa reversão é como diria Cláudio Karsug, uma clamorosa surpresa. Pelo que esse Flamengo está fazendo, pelo que o Fluminense está fazendo. A gente vai colocar uma tela até das vezes que o Fluminense venceu por 3 gols de diferença e tal. Então, o torcedor tricolor, isso não é algo relacionado ao Fluminense, é relacionado ao momento do Flamengo. Você ganhar de 3 desse Flamengo hoje
me parece uma anomalia daquelas. Vamos lá, 7 vitórias do Fluminense na temporada foram vitórias por 3 ou mais gols. Nova Iguaçu e Bangu, por 1 gol de diferença 4, por 2 de diferença 1, as duas, essas que eu citei, precisa fazer 3 gols para avançar o Fluminense. Concorda que imaginar esse 3-0 é imaginar uma zebra. Isso hoje é zebra. O Fluminense meteu um 3-0 no Fluminense. Mas zebra a nível hard, assim, como gosta de dizer o Vitor Birner. Perguntando para você, jamais usaria que é um anti-tite. Não, agora você está titizado. Estou titizado. Já tem umas 3 semanas. Foi chamado de comentarista surfista. E eu assumi, e isso para mim é um elogio. Surfa nas ondas. Lógico, eu surfo na onda do bom futebol. O time que joga um bom futebol... Bem-vindo, Flávio. Antes da sua análise, palpite pro jogo, quem ganha? Sei que você está querendo Como secar. eu estou titizado... Só... É assim, eu acho que o Flamengo não vai tomar gol. Ah, não, peraí. O Pedro vai fazer o Pedro... Não, mas lei do ex, o Pedro sempre faz Então gol não vai no tomar, e Fluminense. o Pedro vai fazer, o Flamengo ganha. 1-0 gol do Pedro. Acho que é isso aí. Bom, primeiro é o seguinte... Vídeos, mandem vídeos, hein? Eu vou tocar nesse ponto, ainda bem que você lembrou. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Boa Bia. Boa tarde, Praz. Sempre um prazer ter você aqui, né? Eu no ataque, você aí no gol. Zé, é o seguinte, tem uma fã de esporte de Vitória da Conquista, a Isabelle, na Bahia. Jesus. Então é o seguinte, e ela mandou uma mensagem, manda um abraço pra mim e tal. Eu queria saber o número. O Zé Elias sempre fala, é o especialista do número do WhatsApp, e eu não anotei aqui, então já tô mandando pra ela. 5511... Como é que é? 5511, homenagem a Pedro Ivo, né? 5511-96195-9108. Então, mande seu vídeo e diga quanto vai ser o Fla-Flu. Se vai ser 1-0 gol do Pedro, tal, né? Que é o que tá pintando. É o seguinte, eu tava puxando aqui a escalação de Fluminense 4, Flamengo 1 a final. Fábio vai jogar. Guga vai jogar. Nino não joga agora. A grande diferença é a ausência do Nino. Felipe Melo, Marcelo lateral esquerdo. O do Flamengo é muito diferente. Tá bom, mas eu tô falando... Porque assim, se eu sou o Diniz, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o vídeo do último jogo e tal, mas eu vou analisar também o vídeo como é que o Fluminense causou tanto estrago no Flamengo. Você só precisa trazer o Vitor Pereira de volta. Então, também. Aí no meio, o André. faltando. O André não estava na partida, e acho que o grande erro foi esse. Eu até acho que dá pra jogar Renato Augusto e Ganso, mas você não pode botar o Renato Augusto contra o Flamengo, do Tite embalado, se você perde o André, que é o seu marcador, jogador de nível de seleção, você não tem o cara, entendeu? Ali foi um grande erro do Diniz mesmo. Jogou André Alexander no meio com o Ganso. E aí, Arias, Cano e Queno. É praticamente o mesmo time. Então o Fluminense tem condições de fazer um jogo bem melhor. Eu vou fazer uma comparação. O Fluminense foi amassado pelo Manchester City, só que é um mundial, um jogo só. Você não tem uma segunda chance. Você não tem um jogo de volta. E aí você fala, nossa, mas imagina se tivesse uma semana depois daquele jogo um outro Fluminense City. O Diniz ia falar, cara, como é que eu posso fazer? Os caras... não, se eu não tomasse um gol com 40 segundos. Se eu tivesse uma posse de bola mais ofensiva, que muito torcedor tricolor se orgulhou, né? Que o Fluminense ficou com um posse de bola ali alguns segundos, alguns minutos ali atrás. O Guardiola até chegou a elogiar, não, a ideia, o conceito do time é bacana e tal. Eu acho assim, às vezes, o caos é a solução. Estou bancando aqui o Joker, o Coringa, entendeu? Porque o Flamengo é um time extremamente organizado, equilibrado, perfeito. Como é que você pode fazer isso? Quebrar isso aí. Causar algum fato novo, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa, não sei, Só Marcelo no meu campo. Em tese, Por exemplo, eu aprendi a jogar xadrez com meu avô, meu saudoso avô, seu Manuel. E meu avô, ele tinha uma cabeça, especialmente para dama, matemática, exata. Ele sabia todos os movimentos. Então você mexe a peça aqui, meu avô já sabia tudo o que ia acontecer. Sim. E eu era garoto e eu não conseguia ganhar nunca, nem equilibrar jogo com meu avô. Porque ele já, pela experiência, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E não deixar você ganhar. E qual que era o Não, fator, e qual o não. fator novo que você criou? Aliás, dá um bico no Se você quiser te tabuleiro. contar, eu parei de só chupar assim, chupeta demais. por causa do meu avô. Meu avô falou assim... jogar, né? Deixa eu jogar. Não vamos não pro vou jogo. jogar, não vou Eu jogar. queria jogar com o meu avô, mas eu falei assim, para de chupar chupeta. Eu tinha 4 anos, acho, 3 ou 4 anos. Aí eu parei de chupar chupeta pra Você jogar... não prestava atenção, né, vô? uma Em vez de você negociação, jogar, você estava prestando atenção Mas na... aí eu comecei a entender, a crescer e falar assim, cara, meu avô tem tudo na lógica, tudo organizado, tudo certinho, pensado. Eu preciso criar alguma coisa aqui que ele, peraí, o que é isso? Uma coisa que ele não esteja preparado. E aí eu fazia umas loucuras ali e tal, e meu avô, o que ele tá fazendo? De onde ele tirou isso aí? Entendeu? E às vezes era uma coisa assim, que era suicida, entendeu?
Eu podia jogar a peça ali e acabar com o jogo, ele me trucidar em 3 lances, mas assim, aquilo ali meio que tirava ele do lugar comum. E Sabe? tu ganhava? Eu comecei a ganhar dele. Comecei a ganhar dele. Não, achei Galera, vai ser nesse sábado aí a decisão entre Flamengo e Fluminense. O Fluminense vai ter que fazer uma virada histórica para poder se classificar contra a equipe do Flamengo. O Flamengo que vive um momento muito bom, por isso que a gente vê o Flamengo como favorito a chegar nessa final, porque assim, ano passado o Fluminense conseguiu reverter 2-0, sendo que a equipe do Flamengo era quase mesmo time assim, né? Chegou algumas peças do Flamengo, sendo que o Flamengo tinha outro treinador que não vinha bem no Flamengo, o Flamengo vinha muito mal. E esse ano é o contrário, o Flamengo vem muito bem, o Flamengo não perdeu ainda em 2024, o Flamengo não tomou gol com o time principal do Tite, então a dificuldade do Fluminense aumenta muito em vazar a zaga do Flamengo, de pegar e fazer 3 gols é um pouco difícil, na minha opinião é difícil, também é difícil também não levar gol, porque o Fluminense vai ter que sair para o jogo, essa é a verdade, o Fluminense tem que sair, o Flamengo pode aproveitar as oportunidades e pode virar esse jogo contra a equipe do Flamengo. Na minha opinião é difícil essa virada, né? Não é impossível, não é no futebol, né? Tudo pode acontecer, é clássico. Então assim, o Fernando Diniz vai ter que botar a equipe para jogar muito melhor do que vem jogando, porque se jogar o que jogou o último jogo contra o Flamengo, a chance do Fluminense é 0. Precisa melhorar. Se o Fluminense não melhorar, eu acredito que fica muito difícil o Fluminense conseguir bater o time do Flamengo e chegar à final do Campeonato Carioca e conseguir o tricampeonato do Campeonato Carioca. O Fluminense que venceu as 2 últimas edições e agora vem tentando aí, quem sabe aí, mais uma edição de Campeonato Carioca.